Oi, tudo bem? Bem-vindo à nossa parte 2 do nosso curso de Pedologia, com a nossa segunda aula. E hoje vamos definir um pouco mais sobre rocha, sobre minerais, para depois chegarmos propriamente no solo, porque onde o solo vai ter todas as relações de fertilidade, de salinidade, coisas que o solo apresenta e que vão ser muito interessantes para a gente no futuro próximo. Então, como a pedologia, nós estamos bem calmos no assunto, a gente vai ter que definir aqui primeiramente o que é rocha. Então, a rocha é o princípio do solo, né? Eu gosto de falar muito isso, que a rocha é o princípio do solo. É o que dá origem ao nosso solo. Então, a rocha é um agregado natural de minerais. Então, a gente pode pensar na rocha como um agregado. Deixa eu pegar aqui uma cor mais forte. É um agregado natural de minerais. Ah, Thiago, mas eu não sei o que é mineral. É isso que nós vamos falar agora mesmo. Pronto, está aí. Então a gente definiu rocha de uma forma bem simples e bem tranquila de ser entendida. E aí justamente, a gente vai definir agora justamente o que é o mineral. Daqui para frente no curso a gente vai utilizar muito o termo mineral. Ele vai ser muito utilizado porque ele é a chave desse nosso estudo. Então, o que é o mineral? Ele é uma definição bem longa, tá? Mas quando a gente pensa em mineral, a gente pensa primeiro em sólido. Então, é algo sólido. Depois a gente tem que pensar em composição inorgânica, certo? Então, o sólido, uma composição inorgânica, e o mais importante, vai ter uma estrutura que vai ser a partir de processos de cristalização, e ele vai ter toda uma ordenação, dos seus íons ou suas moléculas vão ser bem ordenadas de formas bem sistemáticas, certo? Então, o mineral ele vai ser bem pautado em sistematização. Por exemplo, a água. A água no estado sólido ela é considerada um mineral, porque, por exemplo, pega um cubo de gelo, você vai ver toda aquela estrutura bem organizada. Outra coisa que você pode pensar, o próprio halita, o NaCl, a gente pode pensar como um mineral, todas as estruturas dos íons ali bem alinhados, bem sistematizados, é considerado um mineral. Então, quando a gente pensa em mineral, a gente pensa primeiramente em sólido. Depois, a gente tem que pensar também em composição inorgânica, ou seja, a sacarose não pode ser. Então a gente pensa aqui em composição inorgânica, porque tem uma diferenciação com orgânica, porque se for orgânica não é mineral, esse é um mineraloide, Por exemplo, a concha de uma concha não é um mineral, é um mineraloide porque vem de processo de organismo orgânico, Então a gente tem um processo inorgânico para ser chamado de mineral. Outra coisa é justamente a questão da cristalização, os processos de cristalização que advém o mineral. A gente também pode pensar justamente na questão da sistematização da cadeia, ou seja, são bem ordenados, não é aquela coisa jogadas ao vento, então é bem sistemático, sistematização dos íons, por exemplo, da sua cadeia, como em geral íons, a gente pode pensar nas moléculas, e assim vai. Então essa é pra gente a definição de mineral. Agora a gente vai justamente entrar no exemplo de mineral, Então quando a gente pensa em mineral, a gente pensa muito em rocha, Por exemplo, o granito. O granito que você tem talvez algum pedaço na sua pia, no seu piso. O granito, ele é uma rocha, tá? Ou seja, a gente pode pegar um pedaço de rocha, um fragmento. Então é uma rocha, e nós sabemos que rocha é um agregado de minerais, A pedra também, porque a pedra é um fragmento de rocha. Então a rocha, ela vai ser definida por minerais. Então a rocha ela vai ser formada por exemplo, feldspato. Vai ser formada também por mica. Vai ser formada também por quartzo. Ou seja, esses três minerais definem o granito. Então a gente tem aqui minerais, são os aglomerados que formam justamente a nossa querida
nosso querido granito, certo? E agora a gente ainda pode definir a questão do solo propriamente dito, né? Porque agora que a gente sabe o que é mineral, o que é rocha, coisas mais diretas, a gente já pode partir para a questão da composição do solo. Então vamos vir aqui para a composição do solo, que a gente já viu na aula passada, que vem do latim solum, que significa terra, né? Ou seja, a parte intemperizada da rocha, né? Vinda do intemperismo da rocha, a gente pensa no sólido. Lembrando que o saprólito não é o solo, né? Não é a composição do solo. E aí a gente pensa justamente num solo contendo minerais, tá? Ou seja, vai ter minerais ali porque veio de uma rocha, então tem que ter minerais em um solo. A gente vai pensar em matéria orgânica, né? Tudo que for questão de organismos ali, minhocas, formigas, resto de matéria orgânica, né, decomposta, coisas do gênero. A gente vai pensar em água, então o solo geralmente tem água e também tem ar, certo? E aí falando sobre isso, né, a gente vai ter o solo com maior quantidade, vai ter de minerais, né, então no solo a maior composição é minerais. Depois a gente vai ter isso aqui mais ou menos sendo a outra grande metade, e depois vem matéria orgânica, né, sendo uns 5% do que contém no solo, geralmente, assim pensando, tá? Então, eu quero definir também o que a gente chama de poros, tá? Que eu acho muito importante também. O que seria o poro? O poro são os espaços do solo, né? São os espaços entre os sólidos do solo, né? Então, os espaços entre os minerais e a matéria orgânica. Por exemplo. E aí, esses poros, né, que são esses espaçamentos, eles vão ser compostos por água e o ar, né? Então, se você tiver água e ar dentro desses espaçamentos, vão ser a composição dos poros. Então, acho que por hoje a gente consegue definir bastante conceitos, né? Bora fazer uma revisão breve. Lembrando que rocha é um agregado natural de minerais. Aí o mineral é um sólido, um composto inorgânico que apresenta estrutura ordenada, os íons e as moléculas arranjados de forma sistemática. Uma água sólida, por exemplo. O granito, o feldspato. O granito é formado por feldspato, mica e quartzo, né, na maioria das vezes, né, que são os minerais, que são aquelas manchinhas no granito, que são justamente a parte dos minerais. E a gente tem a composição dos solos com minerais, matéria orgânica, água e ar, e os poros como os espaços entre minerais, né, que no caso entre minerais e matéria orgânica, que é composto por água e ar. Então, muito obrigado por vocês participarem da nossa aula, e eu vejo vocês no próximo vídeo.